E por que não falar das manifestações de Bauman a partir das leituras que tenho feito como estudante que sou? Porque tenho dito, sem problema nenhum, né, que a minha constituição é eminentemente de aprendência. E hoje, como em outros dias, né, eu tenho dedicado por cronograma leituras dirigidas que me autorizem, né, a dilatar o meu regime de verdades, que me autorizem a pensar diferente ou em novas reedições esse contexto que nos atravessa. E gostaria de compartilhar com vocês, né, alguns compilados que fiz a partir de leituras, né, feitas e revisitadas a obra deste pensador que é considerado o arauto dos tempos líquidos, que é, né, o nosso sociólogo polonês, professor Zygmunt Bauman. E hoje, tecendo algumas leituras, senti a necessidade de trazer, né, aos meus amigos e amigas do conhecimento tessituras que fazem com que a gente revisite, né, por vezes, ou talvez por inúmeras vezes, que assim seja, todas aquelas calcificações de verdades que por vezes, né, castram a nossa possibilidade de pensar diferente ou de reeditar-se. E vejam só, nessa situação, eu trago aqui um recorte que eu gostaria de pedir licença para fazer a leitura e a partir daí, né, tecer uma consideração que eu entendo que é extremamente pertinente, né, para esse atravessamento de tempo que é, né, de eleições municipais, que é, né, de análise da conjuntura que nos faz como instituição social, né? E aí vamos pensar que tudo que está dentro do contexto social tem sido revisitado por pensadores no e do contemporâneo, na perspectiva de atender às exigências desse contexto que nos atravessa. E nesse sentido, eu estou pedindo autorização para fazer a leitura, vejam que eu trago aqui uma reflexão que é extremamente relevante para esse momento educacional nas organizações e das organizações, não falo só da escola aqui, né, das organizações no sentido de atender, né, a constância de observar os conteúdos humanos de quem está por vezes cravejado da técnica ou sem a própria técnica. E aí, né, eu vou fazer a leitura. Diz assim: relações na constância da pós-modernidade. O explícito, o policiamento, a condição vigilante, observadora, regradora, com perdão da expressão, escarapachada, acompanha a invasão do território do outro, sem decoro, sem o respeito, sem o zelo, sem o cuidado, sem a empatia. Nós vamos jogando a vida do outro no ventilador, né? Literalmente no ventilador. E eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho, né? De uma constância, né? De vigilância, na perspectiva de estar sendo observado pelo não eu, né? E não que a gente não tenha sido ou não tenha vivido isso na condição dos tempos que nos atravessam. Mas vejam que com o advento do virtual e com o advento das tecnologias, nós estamos numa condição onde, por inúmeras situações, a gente entende que virtual e real se misturam. A gente entende que as redes sociais que nós criamos, ao mesmo tempo que nos dão uma certa autonomia, revelam um policiamento disfarçado em casaco de Vison. A gente sabe que aquilo que compartilhamos, os likes que damos, né? E a decisão que tomamos, se esse like será ou não, né? Neste ou naquele modelo, dentro dos modelos que as redes sociais nos oferecem, eles, de certa forma, incidem no julgamento do não eu acerca de
processos, né, de convivência. E vocês podem dizer aquilo que eu dizia, né, lá na modernidade sólida. O que o outro pensa não importa. Mas dentro do contemporâneo, esta máxima precisa ser revisitada. Porque por vezes o que o outro pensa, mesmo dilatado, mesmo equivocado, precisa ser esclarecido. Precisa vir à baila. Porque se não vier à baila, por vezes, né, fontes de poder instituídas podem coibir ou não a nossa estada como presença no mundo por uma condição imaginativa a partir do like que a gente deu, a partir daquilo que a gente compartilhou. E aí nós estamos falando de um outro teórico, e vocês já devem ter identificado isso, que é Foucault. Nós estamos falando aqui de relações de poder. Nós estamos falando aqui de vigilância no sentido de poder ver quem está e quem não está contra ou a favor de correntes que nos atravessam, ideológicas ou não. O que eu quero dizer para vocês nesse movimento é que nunca nós vivemos um sistema, né, de policiamento, de vigilância escarapachado, com perdão da expressão, como a gente tem vivido agora. A gente cria mecanismos de interação social nas redes e por vezes não se dá por conta que ele é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que ele nos autoriza a dizermos o que pensamos, da forma que pensamos, né? Ele também nos dá um extrato de quem é o sujeito que pensa, né? Como ele pensa. E vocês vejam o esforço que nós que estudamos, eu e assim como eu, outros tantos, temos de sermos esclarecidos nas nossas colocações. Porque por vezes, né, uma colocação não esclarecida, ela leva o outro à possibilidade de distorção. Ela leva o outro à possibilidade de usar o nosso conteúdo que nós estamos compartilhando na perspectiva de agregar como um elemento extremamente venenoso, como um elemento extremamente tóxico, no sentido de desvirtuar aquilo que a gente disse. E vejam que isso é característico do contemporâneo. O contemporâneo tem nos trazido elementos claros onde se recorta falas, onde, né, se tira as imagens que na nossa concepção são pertinentes e se usa desses elementos que por vezes não são regimes, né, balizadores de verdade para policiar e de certa forma regrar o campo e o terreno do outro. Nós vivemos de certa forma uma vigilância punitiva e corrupta da invasão do território do outro. O outro tem o seu território invadido e aí não há o que fazer na perspectiva de entender o seguinte: no momento em que nós embarcamos nessa constância das redes sociais, nós assumimos por vezes também essa condição de estarmos à mercê, né? Estarmos à mercê. Alguém me disse semana passada, né? Eu coloquei algo numa rede social que não, e coloquei de forma explícita, não havia ali elemento subjetivo de distorção. E alguém trouxe em cima daquilo que discuti, né, um outro elemento que não era cabal, né, que não era cabal para aquela condição instituída na rede social, e a mim não foi dado o direito de resposta, porque se eu fosse escrever o que tinha que ser dito ali, né, não cabia, ou seja, as palavras não davam conta porque não eram elementos só objetivantes, tinha elementos subjetivos aí. E ela me disse, na minha rede social eu fui obrigada a tirar o que tinha posto, porque a distorção foi tamanha que quando eu vi havia um rosário, olha só, um rosário de tessituras ali equivocadas, que mesmo que eu diga que eu não tô nem aí, eu tô aí sim, porque na verdade nós não podemos autorizar que nessa invasão do território do outro colonizem situações que não correspondem a nossa matriz de verdades,
que não correspondem à nossa identidade. E aí entra o papel do esclarecido. E do esclarecido não como o sujeito esclarecido, mas a necessidade de esclarecer, como diz Bauman, né? A necessidade de deixar vir à baila, a necessidade de pôr as claras, de pôr as cartas na mesa. Então hoje, compartilhando com vocês essas reflexões dos meus estudos, né? Porque eu entendo que estudante eu tenho que colocar esse conhecimento, né, à disposição daquele que desejar, né? Eu vejo que não há hoje como nos resguardarmos dessa possibilidade de compartilhamento. Quanto mais nós compartilhamos aquilo que pensamos ser sabido, mais possibilidade nós nos damos de reinventarmos, né, a nossa condição terrena. Então não vejo problema nenhum, né, pelo contrário, de trazer aqui elementos, né, que não são novos, mas que trazem a gente vazamentos reflexivos, que trazem a gente possibilidade de borrar algum regime de verdade que talvez, né, esteja impetrando a nossa capacidade de protagonismo. Então, com muita tranquilidade, eu venho dizer isso para vocês hoje, que a gente faça, né, juntos uma reflexão do esclarecido, e do esclarecido na perspectiva de esclarecer, na perspectiva de pensar realmente o que é legítimo, e que não nos permitamos, dentro desse processo, né, autorizar ou autorizarmos a conivência daquilo que não nos representa, daquilo que não nos faz como identidade de protagonismo. E esse é o recado que eu venho deixar para vocês hoje, que a gente pense quantas possibilidades nós temos de nos reeditarmos no contemporâneo a partir do esclarecido, a partir da não autorização da corrupção do nosso território, e a partir da ideia de que, por vezes, é preciso, né, pensar sobre o laiquidado. Às vezes é preciso pensar sobre o compartilhado, porque isto incide, né, num processo decisório que, por vezes não esclarecido, nos coloca numa condição de gueto. Então, nessa perspectiva, que todos nós, junto com Bauman, podemos pensar a nossa estada de protagonismo num contexto que exige do civilizatório a premissa da reflexão. Um beijo grande, até a próxima, e vamos, né, nos deleitar na possibilidade da reinvenção.